Olá, antes de assistir a este vídeo tutorial, reveja o vídeo Etapas para se candidatar a uma licença do Rótulo Ecológico da União Europeia na página de Direção-Geral das Atividades Económicas. O vídeo que se segue atualiza a etapa 4 com instruções para a utilização do formulário de candidatura ao Rótulo Ecológico da União Europeia, disponível no website da DGAI. Agora que já reuniu toda a documentação de apoio à candidatura, conforme explicado na etapa anterior, deverá remeter o seu dossiê de candidatura, em formato físico e digital. O formato físico do seu dossiê de candidatura deve ser enviado para o endereço da DGAI indicado no ecrã. A versão digital do dossiê de candidatura deve, a partir de agora, ser submetida através do preenchimento e submissão do formulário de candidatura ao Rótulo Ecológico da União Europeia, que é disponibilizado na página da Direção-Geral das Atividades Económicas. O formulário de candidatura ao Rótulo Ecológico da União Europeia surge com o objetivo de facilitar a submissão digital dos conteúdos que constituem o dossiê de candidatura, permitindo aos utilizadores carregarem toda a informação necessária através de uma plataforma disponível no website da DGAI e sem terem de recorrer a ferramentas de terceiros na nuvem, melhorando assim a agilidade e privacidade deste processo. Podem encontrar o formulário de candidatura ao Rótulo Ecológico da União Europeia através de dois locais: ou no topo da página Como candidatar-se na área dedicada ao Rótulo Ecológico da União Europeia, ou acedendo ao separador Documentação, Formulários e, finalmente, Rótulo Ecológico da União Europeia. Ao iniciar o preenchimento, é crucial selecionar corretamente o tipo de requerente. Isso determina o formulário específico que deve ser utilizado. Selecione fabricante caso o requerente seja o responsável pelo fabrico dos produtos a serem certificados através desta candidatura. Selecione não fabricante caso o requerente que deseja certificar um ou mais produtos não seja o fabricante direto. Esta opção destina-se a, por exemplo, distribuidores, embaladores e importadores. Selecione serviços no caso do requerente ser um prestador de serviços de alojamentos turísticos ou de serviços de limpeza de interiores. Assim, consoante a tipologia de requerente que selecionou, o formulário irá solicitar informações específicas para a candidatura conforme a tabela apresentada. Poderá verificar que existem campos comuns para as três tipologias de casos, destacados a verde. Este tutorial inclui uma breve explicação sobre os dados a inserir em cada um dos campos destes formulários. A identificação dos produtos é um campo disponível para fabricantes e não fabricantes. Deverá selecionar o grupo de produtos em que a candidatura se insere. Após realizar a seleção, o formulário atribui automaticamente o código de grupo de produtos. À semelhança da identificação dos produtos, a identificação dos serviços permite selecionar os serviços de alojamentos turísticos ou de serviços de limpeza de interiores. Após realizar a seleção de serviço, o formulário atribui automaticamente o respectivo código. A informação geral da candidatura é um campo de preenchimento comum a todas as tipologias de casos. Esta área encontra-se dividida em duas partes, a primeira de preenchimento manual e a segunda de preenchimento automático com base na identificação do produto ou serviço registado no campo anterior. Para o campo Designação Social, nos formulários, deve ser inserido o nome legal completo da entidade requerente. No campo NIF da empresa, deve ser inserido o número de identificação fiscal do requerente que está a submeter a candidatura. Este campo deve ser preenchido por um número com 9 dígitos. No caso da entidade não estar registada em Portugal, completar o campo do NIF da entidade com 9 zeros e identificar o VAT correspondente ao país onde a entidade está registada na área de observações. No campo Forma Jurídica, deve ser especificada a estrutura legal sob a qual a entidade opera. Este campo indica o tipo de entidade jurídica que a empresa constitui. Não devem ser utilizados caracteres especiais, como pontos e vírgulas, neste campo. A secção de identificação do requerente é uma área comum a todos os casos. No campo Designação Social, deve ser inserido o nome legal completo da entidade ou pessoa que está a submeter o pedido para o Rótulo Ecológico da União Europeia. Assim, se a candidatura for feita por uma empresa, a designação social deve ser o nome oficial da empresa, tal como está registada nas autoridades competentes, por exemplo, Ecotech Solutions Limitada. Se a candidatura for feita por um indivíduo, por exemplo, um empresário em nome individual, o nome completo da pessoa deve ser inserido. A inserção do código postal irá determinar a localidade e a morada da sede, sendo apenas necessário inserir o apartado, número de porta ou o andar se aplicáveis. Caso seja necessário, poderá ainda assim editar a morada posteriormente à inserção do código postal. Deverá ainda introduzir manualmente o país. Caso informe que a entidade requerente integra outra empresa, será necessário anexar nesta candidatura a documentação que comprova a morada, NIF e representante que efetua a ligação com a entidade requerente por parte da empresa-mãe. Finalmente, deverá preencher os campos referentes ao nome, função, contacto telefónico e de e-mail da pessoa responsável e da pessoa a contactar. No caso de serem a mesma pessoa, deverá copiar estes campos. No campo função, não utilize caracteres especiais como pontos e ífanes.
A área Identificação do fabricante está apenas presente no formulário do não fabricante. Deverá inserir a designação social do fabricante, seguido da morada ou moradas do fabricante. No caso de não ter campos suficientes para identificar as restantes unidades fabris, deve inserir a informação em falta, como as moradas e os códigos postais, no campo Observações no final do formulário. À semelhança da área anterior, após inserir o código postal da fábrica, a morada da fábrica será automaticamente preenchida, devendo inserir manualmente os campos apartado, número da porta, andar e país da fábrica. Deverá igualmente completar os campos da pessoa responsável e pessoa a contactar. Lembramos que no caso de serem a mesma pessoa, deverá copiar os campos e que no campo de função não deve utilizar caracteres especiais como hífens. A área Caracterização do serviço está apenas disponível para preenchimento na respectiva tipologia. À semelhança de campos anteriores, será necessário preencher esta área com a designação social e a morada ou moradas do local onde o serviço é prestado, bem como os dados da pessoa responsável e da pessoa a ser contactada no âmbito da candidatura. A área Dados sobre candidatura também é comum a todas as tipologias de requerentes. Caso esta não seja a primeira candidatura, deverá inserir a data e país onde apresentou a primeira candidatura. Deverá informar ainda se o produto ou serviço que pretende candidatar foi objeto de atribuição de um rótulo ecológico por parte de outros sistemas, selecionando as opções disponíveis. Caso não se aplique, selecione o hífen na segunda posição. Se selecionar outro, deverá informar no campo Observações qual o rótulo ecológico atribuído a este produto ou serviço. Deve indicar a dimensão da empresa. Relembramos que, de acordo com a definição europeia, são consideradas PMEs as empresas que empregam menos de 250 pessoas e cujo volume de negócios anual não excede aos 50 milhões de euros ou cujo balanço anual não excede aos 43 milhões de euros. Na categoria de PME, uma microempresa é definida como uma empresa que emprega menos de 10 pessoas e cujo volume de negócios anual ou o balanço total anual não excede aos 2 milhões de euros. De seguida, informe se o requerente se encontra registado no sistema EMAS e ou se está certificado através da norma ISO 14001. Caso selecione sim para qualquer uma destas questões, lembre-se que deverá posteriormente anexar os respectivos comprovativos à candidatura. No campo seguinte, o requerente deverá informar se está situado num país em desenvolvimento. Poderá consultar a lista atualizada destes países através da ligação disponível neste mesmo campo. Caso não se aplique, deixe o campo por preencher. Os campos seguintes têm ligeiras variações consoante tratar-se de uma candidatura de um produto ou de um serviço. Para os produtos, deverá informar se estes são ou serão fabricados fora da União Europeia e se estão ou irão estar colocados no mercado de países da União Europeia, devendo listar os países onde serão comercializados. No caso dos serviços, deverá informar se são fornecidos fora da União Europeia e, em caso afirmativo, informar se os serviços serão publicitados nos países da União Europeia. De seguida, deverá listar os países onde os serviços são prestados. Ainda nesta área, as tipologias de fabricante e não fabricante deverão informar sobre a abrangência a um conjunto de regimes legais, como o regime geral aplicável à prevenção, produção e gestão de resíduos, o regime de prevenção e controle integrado da poluição e o regime para a gestão sustentável das águas. Na área de descrição dos produtos candidatos, terá de adicionar uma linha no sistema para cada um dos produtos que pretende registar. Caso pretenda registar mais de 3 produtos, pode alternativamente anexar uma listagem com a informação solicitada. Esta informação é constituída pela designação comercial do produto, um descritivo com as suas principais características, o código de produtos e a sua tipologia. Neste último campo, sugerimos a inserção do número global de artigo comercial designado pelas siglas GTIN ou EIN13. Este código, formado por 13 dígitos, permite identificar unidades de produto cujo destino é um ponto de venda e reconhecer rapidamente um artigo de forma única, global e não ambígua num ponto de cadeia logística. Este é também o código solicitado no registro de produtos no ECAT. Após terminar o preenchimento desta tabela, pressione Guardar. No seguimento do campo anterior, deverá informar sobre o volume de produção, volume anual de vendas e o número de unidades individuais vendidas para cada produto registado na área anterior. Por favor, insira estes valores sem espaços nem caracteres especiais. Após terminar o preenchimento desta tabela, pressione Guardar. Na área de descrição dos serviços candidatos,
deverá registar a designação comercial de cada um dos serviços que constam da candidatura, assim como um descritivo com as suas principais características. No caso do serviço a ser registado se tratar de um alojamento turístico a operar em Portugal, por favor registre o Número de Registro Nacional de Turismo, com a sigla RNT, que é obrigatório para todos os empreendimentos turísticos. Trata-se de um número atribuído pelo Turismo de Portugal e uma exigência legal para operar legalmente no setor de alojamentos turísticos neste país. Para todos os outros casos, ou seja, alojamentos turísticos fora de Portugal ou serviços de limpeza de interiores, por favor deixe estes campos por preencher. Após terminar o preenchimento desta tabela, pressione Guardar. Na área seguinte, deverá preencher, para cada serviço registado na área anterior, o número anual de dormidas ou de contratos em vigor, o preço médio por noite ou por contrato e o volume de negócio. Por favor, insira estes valores sem espaços nem caracteres especiais. Após terminar o preenchimento desta tabela, pressione Guardar. Na área de taxa de requerimento, comum a todos os formulários, deverá indicar a data em que foi efetuado o pagamento desta taxa utilizando a ferramenta de calendário. A área de declaração é um campo comum a todas as tipologias de formulários. O objetivo desta área é permitir que, após a exportação para PDF, o requerente assine a declaração, carregando a sua digitalização, juntamente com a restante documentação da candidatura. O campo Observações deverá ser preenchido caso exista informação que não foi possível registar nos campos anteriores e que deverá ser destacada no âmbito da candidatura. Nesta área, o requerente deverá dar a sua autorização para o tratamento de dados pessoais no âmbito da candidatura ao rótulo da União Europeia. Para tal, basta fazer um clique no Autorizo. Na área de documentação da candidatura, deverá efetuar o carregamento de todos os documentos necessários à sua candidatura e que se apresentam descritos na etapa 3 do vídeo tutorial Etapas para se candidatar a uma licença do rótulo ecológico da União Europeia. O requerente deve carregar todos os componentes, bem como preencher todos os campos que sejam obrigatórios identificados a vermelho. Caso contrário, não será possível submeter o formulário. Nesta área é possível serem carregados múltiplos documentos da mesma tipologia. Para tal, basta selecionar a opção correta na lista Anexar novo documento no canto superior esquerdo desta área. Ao carregar um anexo, a coluna Entregue adquire um visto e ficam disponíveis as ações Ver componente, Editar e Apagar anexo. Para visualizar um componente carregado, deve selecionar o mesmo e este irá adquirir um fundo de tom azulado e imprimir o botão Ver componente. Em alternativa, podemos imprimir diretamente o primeiro ícone da coluna componente desse mesmo anexo. Estas ações abrem uma nova janela onde é possível visualizar o documento. Nesta janela, podemos avançar pelos componentes um a um, utilizando os botões anterior e seguinte, ou saltar para o primeiro ou último componente, carregando em primeiro e último respectivamente. Ao selecionar um componente carregado e clicar em Editar, ou fazer um duplo clique no mesmo, podemos adicionar uma descrição. Podemos também eliminar o componente e carregar outro no seu lugar. No caso de selecionarmos um anexo cuja tipologia já estava pré-carregada com o início do formulário, é apenas possível eliminar o documento carregado através do botão Apagar anexo. Neste caso, a linha de anexo irá manter-se. No caso de existirem vários documentos da mesma tipologia, é possível remover estas entradas através do botão Eliminar. O botão Atualizar permite atualizar a lista dos anexos que de facto foram guardados, caso exista alguma irregularidade na sua introdução. Após clicar no botão Submeter pedido, no canto inferior esquerdo, deverá aguardar alguns instantes enquanto o formulário é convertido para PDF. Após a conversão, a opção Corrigir dados permite voltar ao formulário e editá-lo. Descarregar ficheiro fará um download do PDF para que o possa assinar. Uma vez assinado este documento, é necessário realizar o seu upload em Carregar ficheiro assinado e submeter, após o qual o formulário será submetido automaticamente. E é isto, agora pode prosseguir com as restantes etapas do vídeo original. Não se esqueça de consultar os restantes tutoriais de vídeo. Até breve.